Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E estamos falando sobre fé na política, né? E nos vídeos anteriores, né, a gente compreendeu que política é cuidar da cidade. E nos vídeos anteriores também, né, apresentei para vocês, né, que fé, né, é um conceito que retirado de um tratado sobre política, o livro A República de Platão, né, em que ele mostra que a fé é uma das etapas do conhecimento. Você tem a suposição e a fé como opinião, né? E opinião é uma certeza temporária porque está relacionada à aparência das coisas, e você tem o entendimento e a ciência como inteligência, né? E a inteligência ele considera algo relacionado com a essência das coisas, né? Por isso, uma certeza mais duradoura, né? E a opinião é uma certeza temporária, né? Então, assim, aí você compreendendo a fé dessa maneira, né? E a gente sempre lembra disso, porque as pessoas não viram os vídeos anteriores, você compreendendo a fé como uma etapa do conhecimento e como uma certeza temporária, você percebe que Jesus nos convida a ter uma receptividade, né, a essa grandeza da criação, né? Você está revendo, né? Você está se dá a oportunidade de se permitir de revisar, né, as suas certezas, né, de acordo com a sua experiência, de acordo com a troca de opinião com outras pessoas, né? E aí você vai, né, se aproximando, né, da verdade, né? E a verdade vai te libertar e você precisa ter essa liberdade, né? Então, assim, muitas pessoas consideram o Evangelho como algo distante da ciência, né? Mas isso aí é muito inadequado, né? Porque o Evangelho, de maneira textual, né, nos convida a vir e ver, né? Então, a participar, né, dos acontecimentos, a presenciar os acontecimentos, né? Nos convida a compreender, né, que a verdade nos libertará, né? Então, assim, a liberdade como consequência da verdade e a verdade como pré-condição da liberdade, né? Isso é um binômio gratificante e não existe nada mais científico do que isso, né? E também vigiar e orar, né? Que é a atividade que Jesus recomenda, né? Para a gente conhecer a vontade de Deus, né? Vigiar é observar os acontecimentos, e orar é você pedir a compreensão, né, desses conhecimentos, refletir, né, solicitando a inspiração do Espírito Santo para melhor entender as coisas, né? Então, assim, a gente precisa ler o Evangelho, né? Então, assim, e perceber que o Evangelho em nada confirma ingenuidade. O Evangelho em nada confirma afirmações fantasiosas e delírios, né? O Evangelho é um caminho para você se aproximar do Criador, né? E isso é muito importante, né? O que a gente muitas vezes reprova, né? O que muitas pessoas reprovam, né? É a idolatria, né? E essa idolatria, né, ela é reprovada por Deus, né, no Velho Testamento, né? Se você ler o Velho Testamento, você vai encontrar um Deus lamentando, né, essa disposição, né, de idólatra do povo, né? E Deus punindo, né, o povo, né, por essa idolatria, para as pessoas se ajoelharem ao bezerro de ouro, né? Das pessoas adotarem ídolos, né? E não o Deus invisível, o Deus único, né? Que é o Deus que é o Pai de Jesus, né? Então, assim, a pessoa que aceita a idolatria,
ela acaba sendo submissa, né, a uma série de coisas, né, a uma série de absurdos, né, a uma série de situações vexatórias e a uma série de humilhações, né. E as pessoas se sujeitam a isso porque lhes falta fé, né. E o maior castigo para quem não tem fé, né, esse castigo são os sacerdotes, porque são os sacerdotes que promovem a idolatria e a vaidade, né? E assim, isso lamentavelmente é confirmado, né, pelo próprio Evangelho. Quando você, ao ler o Evangelho, você se depara com a situação de que os sacerdotes foram responsáveis pelo assassinato de Jesus, né? E sim, isso é traumático, porque as pessoas que a gente confia, né, que a gente imagina que seriam as pessoas mais sensíveis, né, mais capacitadas para reconhecer, né, o Messias, foram as pessoas que não o reconheceram, são as pessoas que perseguiram quem reconheceu e são as pessoas que conspiraram, criaram armadilhas, né, que levaram Jesus à crucificação, ao assassinato. Então, assim, lendo o Evangelho, esse é o primeiro aviso, né, que o Evangelho nos dá, né, para termos cuidados, né, com os pastores que não são pastores, né, para termos cuidados com os mercenários que levam as ovelhas para a boca dos lobos, né. Então, assim, estar sujeito a essas lideranças, né, que se impõem, né, isso aí né, o preço que você paga por você não ter fé, né? Então, assim, e Jesus não instituiu hierarquia entre os discípulos, né? Todos são iguais, né, entre os discípulos, né? Então, assim, não existe alguém mais santo que o outro, não existe, né, não existe padre, não existe pastor, não existe bispo, né? Pessoas que... Por que essas pessoas são mais santas? Por que essas pessoas têm autoridade social sobre os outros, né? Porque passaram tanto tempo no seminário, né? Assim, sendo que Jesus não queria o isolamento de ninguém. Jesus queria que todo mundo convivesse, que as pessoas aperfeiçoassem, né, a melhor maneira de conviver uns com os outros, respeitando os outros, né, assim, aprendendo a perdoar os erros dos outros, aprendendo a tolerar as divergências de opiniões, né. Então, assim, tanto tempo de seminário para ter uma teologia, tanto tempo no seminário para ter uma opinião correta, né, ter uma ortodoxia. Mas se a liberdade é a promessa de Jesus, né, o mesmo Deus que libertou o povo do Egito, o mesmo Deus que libertou o povo do cativeiro da Babilônia, né, não quer que a gente esteja escravizado às superstições, né, e às idolatrias, né. Então, assim, sabe, tanto tempo no seminário para quê? Para aprender a realizar rituais, né? Poxa, Jesus, né, nos presenteou com um ritual tão simples, né? Que é partilhar um pedaço de pão, né? E compartilhar uma taça de vinho, né, em sua memória, representando a sua carne e o seu sangue, que Ele nos doou, ofereceu para a nossa salvação, né? Assim, qual é a dificuldade de você partilhar um pão, né, e você compartilhar o vinho com as pessoas que estão ao seu redor numa reunião, né, com um coração limpo? É um ritual tão simples, né? Então Jesus se preocupou de nos libertar, né, de todos esses artifícios, né? Jesus se preocupou de nos libertar de todas essas vãs repetições. Ele repreendeu, né, todas essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, né? Então, sim, melhor seria se em toda missa, se em todo culto, né, as pessoas fossem alfabetizadas, né? Porque assim as pessoas poderiam ter acesso ao Evangelho, né, na fonte,
as pessoas leriam o Evangelho, né, e trocariam essas opiniões. Deus nos deu a inteligência, nos inspirou a inteligência, e cada vez mais o Evangelho está mais acessível, papel mais barato, né, os processos de impressão mais baratos, né, a própria internet, que você tem acesso a todos os textos, à velocidade da luz. Então, assim, sabe, a liberdade é a graça, né? E assim, a gente precisa fazer por merecer isso. A gente precisa se emancipar, e para a gente se emancipar, a gente vai conseguir fazer isso através da oração, né? A gente não pode se sujeitar às idolatrias, né? A gente não pode dar esse poder, né, aos sacerdotes, né? Porque esses sacerdotes, eles oprimem, né, as pessoas desavisadas, né? Os governantes dependem dos votos dessas pessoas desavisadas, né? E acabam oprimindo os governantes também, né? Os governantes muitas vezes são pessoas sujeitas aos sacerdotes, né? Aos bispos, né? Então, assim, acabam criando uma promiscuidade, né, entre esses sacerdotes e os governantes, né? E o povo acaba sendo oprimido, né? E o povo sofre por falta de conhecimento. Então, assim, precisamos estar próximos do Evangelho, né? E quem quer compartilhar o Evangelho, né, quem ama o próximo, né, a primeira coisa que faz, né, é alfabetizar uns aos outros, né? Então, assim, nesse momento nosso, que a gente tem um slogan, né, que é a pátria educadora, né? Se os templos, né, se dedicassem, né, aproveitassem a mobilização das pessoas espontânea de frequentá-los, né, se oferecesse alfabetização, né, em todos os templos, né, de todos os cultos, né, principalmente do cristianismo, que tem a Bíblia, né, um livro, né, o Evangelho como sua inspiração e seu fundamento, né, todos seriam alfabetizados. Só que o grande problema disso é que quem lê o Evangelho inevitavelmente vai contestar a autoridade dos sacerdotes e dos bispos, né? E é por isso que os sacerdotes e bispos, né, não disponibilizam os seus templos, né, o seu tempo, o seu conhecimento da escritura, do alfabeto, para alfabetizar outras pessoas, né? Assim, as pessoas não são incapazes de aprender a ler, né? São sacerdotes e bispos que são incapazes de ensinar, né? Porque não querem ter o seu poder temporal contestado, né? Dando um péssimo testemunho, né, do Evangelho, né? Porque eles não são autoridades por meio da violência e não pela graça de Deus, né? E nós, né, assim, os devotos, procurando alívio, né, de nossas misérias, né, de nossas dores, né, a gente esquece, né, de procurar o Espírito Santo, esquece de orar, né, e fica sujeito aí a abusos desses sacerdotes, né. Então, cara, isso vai estar para todos vocês, e a gente precisa, né, se alfabetizar e ter contato com o Evangelho, tá? E a gente vai continuar falando sobre isso.